Quando eu era criança, eu pensei que aos 19 anos eu saberia exatamente o que eu estava fazendo. Eu achei que eu estaria com meus sonhos completados, minha vida feita, tipo... Eu pensei que eu estaria, tipo, gente, sei lá, com um carro, um apartamento, rica e famosa. Eu achava que eu teria todas as respostas e saberia exatamente o que eu estaria fazendo, exatamente o que eu devo fazer, e a real é que eu nunca me senti tão perdida na minha vida. O quê? Não acredito. Oi, gente, eu sou a Milene, vocês podem me chamar de Mi. Eu tenho 19 anos, fiz esse ano, e eu faço faculdade de História. E eu tô no começo da minha vida jovem adulta, e eu decidi criar esse canal pra compartilhar um pouco e tentar melhorar minha timidez, porque eu sou bem tímida e eu sou uma pessoa que ama falar, o que é meio contraditório, porque eu sou uma extrovertida tímida. Então, hoje eu vou falar coisas que eu aprendi agora com os meus 19 anos de quase nada de sabedoria. Mas eu vou falar alguns aprendizados e quem sabe vocês que já são mais velhos ou mais novos também se identifiquem um pouco, né? A primeira coisa que eu aprendi é que ninguém sabe realmente o que tá fazendo. Eu vejo gente, por exemplo, eu faço estágio com professores, inclusive professores que já me deram aula, eu faço estágio com eles, trabalho com eles hoje em dia, e converso mais com adultos e até pessoas da minha idade ou um pouco mais velhas. E eu vejo que ninguém sabe o que realmente tá fazendo. Eu vejo gente com 40, 50 anos mudando de ideia e eu fico assim... É porque eu tenho uma mania muito feia de me sentir perdida. Quando eu era criança, eu achava que quando a gente vira adulto, a gente recebia um manual. Porque a gente já fazia 18 anos e já tava sabendo o que fazer. Tipo assim, você não sabe declarar o imposto de renda real e que ninguém sabe, ninguém nasce sabendo. E a gente vai aprendendo conforme vai vivendo. Todo mundo vai descobrindo as coisas conforme vive. Isso me tranquilizou um pouco mais, porque sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Realmente eu sofro de ansiedade. E principalmente quando se trata de futuro e carreira e vida acadêmica e potencial e pipipipopopó. Sou uma pessoa muito ambiciosa e ansiosa, o que me deixa meio maluca das ideias. E aí, quando eu percebi, assim, quando eu abri o olho, comecei a conviver mais com as pessoas da minha idade, pessoas da vida adulta, eu fiquei assim, talvez quase ninguém saiba o que eu realmente tá fazendo. Uma outra coisa que eu aprendi, que eu ainda tô tentando parar, é me comparar demais. Pra mim, sempre vai ter alguém ganhando mais dinheiro, viajando mais, vivendo mais, estudando mais, conseguindo mais. E eu sempre vou ficar tipo, por que eu consigo tão pouco se eu poderia me esforçar mais? E eu começo a me comparar ao extremo. E muitas vezes isso realmente vem da internet, óbvio, porque eu confesso que hoje em dia, na verdade sempre fui uma pessoa muito cronicamente online, mas eu tô filtrando o que eu consumo na internet. Eu gosto muito desses jogos, o que isso me tranquiliza bastante. Agora eu tô filtrando, tipo, eu parei de consumir influenciadoras que vivem uma vida perfeita, que não tem a ver com a minha. Tipo assim, minha cabeça se compara com elas, eu fico... Não, mana, shut up. Bitch, you better be joking. A internet só mostra uma parte da vida das pessoas, não mostra a rotina, o dia a dia. É óbvio que as pessoas estão frequentemente performando um personagem, uma vida perfeita na internet. Até porque, convenhamos que é normalmente o que as pessoas querem ver. Ninguém quer assistir uma vida sofrida porque a gente já vê o nosso dia a dia. Mas, se bem que eu ando reparando que, ultimamente na internet, as pessoas estão preferindo um conteúdo mais simples, mais realista, talvez. Talvez seja por isso que as pessoas gostam tanto de assistir a Virgínia. Porque é um dia a dia com uma linguagem mais popular, mas ao mesmo tempo é algo inalcançável. E isso chama a atenção do público. Realmente. E, gente, a comparação é uma doença. É uma doença. A gente concorda com isso, né? Porque você se compara com alguém que não tem nem a vida parecida com a sua, ou você compara a sua aparência com alguém que não tem nenhuma característica parecida com a sua. Por exemplo, eu, sendo uma menina que é preta, se comparar com uma pessoa branca, que tem um cabelo liso natural, que é rica, não sei o que. Então, porque eu estudo na faculdade pública, tenho que pegar o meu ônibus 9h30 da noite pra chegar em casa. Tá, não vou reclamar muito porque eu não moro tão longe que as pessoas que moram 2 horas da faculdade. Eu moro meia hora de ônibus da faculdade, mais ou menos também, às vezes até menos que isso, então eu não vou reclamar tanto também, né? E, gente, uma coisa que
girou uma chavinha na minha cabeça, que foi tipo assim, ó, eu terminei o ensino médio. Esse é o terceiro aprendizado, tá? Eu me perdi. Mas eu terminei o ensino médio, e assim, eu passei pra federal, e eu não queria, porque, enfim, eu trago um outro vídeo, se vem pra outro vídeo, provavelmente eu vou falar bem mais aprofundado sobre isso depois, né, sobre a minha trajetória com o sonho de estudar fora. Só falo depois. Enfim, entrei pra federal, num curso de história, como eu falei, né? E, tipo assim, gente, a faculdade... Eu fazia muita coisa no ensino médio. Eu comecei, eu ficava quase o dia inteiro na escola por opção. E fazia muita coisa ao mesmo tempo no colégio, confesso. Felizmente, eu não precisei trabalhar durante a escola, então era mais tranquilo. Enfim, entrei pra faculdade, gente, eu fiquei com medo. Mas eu falei, ok, respira fundo. Todo mundo lá tá no mesmo barco. Mais ou menos, né? Claro, a faculdade tem uma diversidade maior do que numa turma de ensino médio. Tipo, as pessoas são mais diferentes. Vai ter diferentes idades, enfim, diferente até regiões, né? Porque é principalmente em federal que vem gente de muito longe porque passou pra tal federal, enfim. Eu achava que entrar pra faculdade era finalmente me sentir a adulta. A adulta. Não foi meio assim. Na verdade, até hoje eu me sinto a mais ensino médio da minha turma. Talvez porque eu seja mais nova. Talvez. Tá, eu não sou a mais nova, tem uma mais nova que eu. Mas mesmo assim eu me sinto como se fosse. Percebi que lá dentro da faculdade é cada dia um novo aprendizado. E eu acho que se eu tivesse... Eita! Se eu tivesse feito o meu plano de sair do ensino médio e ir logo pra fora do país sem experiência de Uber, eu ia me ferrar muito. Porque eu tô aprendendo muito na faculdade, não só conteúdo acadêmico, como muita responsabilidade. A faculdade mexe muito com a gente, você conhece pessoas diferentes, você começa a questionar muita coisa dentro de si, porque eu acho que a faculdade traz para as pessoas, né, um processo de autoconhecimento muito grande. Que isso foi o que me aconteceu. Eu não vou mentir, eu não me identifico tanto com o meu curso, mas isso eu trago para outro vídeo também, porque é um assunto muito profundo. Mas enfim, a faculdade é difícil, mas ela pode ser melhor com vários fatores e ela traz um aprendizado para você que muita coisa não vai trazer. É claro, o trabalho traz aprendizados diferentes da faculdade, a faculdade traz aprendizados diferentes do trabalho. E, assim, eu não trabalho de CLT, efetivamente, não trabalho. Eu trabalho de estagiária. Assim, por mais que seja pouco tempo e tal, já aprendi bastante coisa lá também. E, assim, são aprendizagens que a gente vai acumulando, a gente não nasce sabendo. Então, toda vez que eu cometo algum erro, tanto na faculdade quanto no estágio, eu respiro fundo, me deixo permitir sentir um momento e penso, realmente, ok, aconteceu isso, beleza, sua primeira vez vivendo isso, respira fundo, bola pra frente, aprende com o seu erro e vive. Tranquilo, sabe? Tranquilo. Então, hoje em dia, eu não me cobro mais sobre isso, eu só deixo me levar pela experiência, porque, assim, realmente, eu aprendo muito. É um processo de autoconhecimento muito grande. Não só se eu não estivesse na faculdade, eu acho que se eu estivesse fazendo alguma outra coisa também ia ser um processo de autoconhecimento diferente do que tá sendo agora, é claro. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi que a gente muda o tempo todo. Tipo assim, você não é o mesmo eu com 19 anos, não sou a mesma de quando eu tinha 18. A gente muda o tempo todo. No meu ensino fundamental, eu era uma pessoa, assim, muito tímida. Tipo, muito tímida e insegura. Infelizmente, eu tinha um canal no YouTube, inclusive quase 1000 inscritos, alguma coisa assim. Eu gravo muito vídeo. Sempre fui de gravar pra internet. Eu amo. É minha paixão, de verdade. Eu tenho ring light. Eu comprei um iPhone pra isso. Eu tinha microfone. Eu tenho outra ring light pequena. Gente, tem tudo pra gravar eu tinha. Infelizmente, sofri bullying por causa disso. Enfim, isso me fez eu me fechar mais ainda. E eu era uma pessoa muito tímida no fundamental, tipo assim. E isso me incomodava, porque eu tinha amigos, mas não tinha tantos, e eu perdi oportunidades que eu amaria porque eu não tinha coragem de me expor, ou de ser vista tentando fazer ou algo assim, e o medo de ser ruim.
Mas foi no ensino médio que tudo mudou. Eu fiz o meu ensino médio pós-pandemia, 2022, e foi quando eu decidi que eu ia fazer faculdade nos Estados Unidos. Isso fez eu precisar fazer extracurriculares, né? E o que eu precisava? Demonstrar liderança. E na minha escola do ensino médio, que eu troquei de escola do fundamental pro ensino médio, porque a escola que eu estudei no ensino médio só tinha ensino médio. E aí eu decidi que eu seria representante de turma, né? Líder de classe. E fiz isso. Uma menina extremamente tímida que não falava com ninguém. Quando isso aconteceu, eu no primeiro ano, meus amigos até falam, cara, você não falava direito, você pedia pros outros falarem. Eu era muito organizada, eu era uma líder boa no primeiro ano. Só que eu não conseguia falar com a turma, me comunicar. E no segundo ano, o que aconteceu? Minha turma se separou. E aí eu precisei lidar com pessoas de outros primeiros anos que misturaram no segundo ano. Ou seja, não era minha turma, não eram as pessoas que me conheciam. E eu ia ter que passar por uma outra eleição. Conseguir ganhar a eleição como representante. E precisei... Na minha escola tinha um negócio chamado gincana. E era, tipo assim, a competição máxima da minha escola. Até hoje é. E eu precisava muito que a minha turma se animasse pra ganhar a gincana. E o que eu precisei fazer? Me expor. E, gente, sério, nessa época eu tive realmente uma crise de ansiedade no banheiro, quando eu parei pra pensar que as pessoas da minha turma podiam me odiar, porque havia algumas meninas que não gostavam de mim, estavam falando de mim pra turma, mas eu respirei fundo. Gente, eu percebi que naquele momento era meu momento de amadurecer e ver como eu lidaria com aquela situação, me fechando como eu fazia antes, ou reagindo de maneira correta, virada pra quem eu quero me tornar. Ou seja, eu levei aquilo na paz, consegui juntar a minha turma, unir a minha turma e animá-los pra gincana. Gente, isso é uma coisa... E no terceiro ano, sério, maravilhosa. No segundo ano eu também fiz curso na minha escola durante a tarde. E isso me fez me expor mais ainda, porque eu apresentei um TCC na frente de uma banca pro Senai. Enfim, e foi ótimo também esse curso, acho que me ajudou muito. E foi nesses pequenos momentos durante o meu ensino médio que eu percebi que eu tava virando quem eu queria virar. E eu saí do ensino médio pensando assim, o que eu faço agora? Mas eu percebi assim, eu achava que eu estava no auge da minha maturidade. Eu sabia que eu ia ficar mais madura, mas eu pensava, o que pode mudar em mim agora, depois disso? Mas, gente, mudou muita coisa, porque a gente muda o tempo inteiro, sabe? Eu saí da menina tímida do fundamental, me tornei a menina mais comunicativa da minha escola, talvez, porque eu falava com todo mundo. E, tipo assim, tem gente que lá na escola ainda... Eu nem estudo lá mais e me conhece, eu fico tipo... Como é que eu falava com tanta gente, assim? É inimaginável isso pra pequena Milene, que era do fundamental, no sexto ano, tipo... Never, nunca falaria com esse tanto de gente. Pra vocês terem noção da minha formatura do ensino médio, eu fui oradora. Falei no microfone na frente de todo mundo. Gente, sério, fiz um discurso imenso e foi, assim, incrível pra mim. Foi uma sensação muito boa, de verdade, porque eu amo falar. Acho que deu pra ver, eu amo falar. Eu aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Você pode sim e deve pedir ajuda quando você precisar. Eu percebi que pedir ajuda pra um amigo, pra um familiar, pra um professor, seja lá pra quem for, quando a gente precisa, não é assim, não é errado, não é um sinal de fraqueza, sabe? Não significa que eu sou incapaz de pedir ajuda pra alguém. Só significa que naquele momento eu não tô conseguindo passar por isso sozinha. Significa que eu vou precisar de um conselho, de uma ajuda externa, seja lá o que for. Mas não significa que eu seja fraca, burra ou sei lá, outra coisa pior. Não, eu só preciso de ajuda, tipo, eu, assim, questão de amizade, já precisei, tipo, no ensino médio principalmente, eu passei por muito momento de, tipo, quase burnout por causa da escola, mas eu sei, é meio escroto falar burnout, que normalmente por causa de trabalho por causa da escola, mas eu tava meio sobrecarregada, tanto por muito pensamento por causa da ansiedade, questão de futuro, faculdade fora do Brasil, enfim, tópicos sensíveis. E aí, eu conheci os meus amigos inúmeras vezes, desabafei com eles no meio do corredor da escola, porque, gente, sério, tava numa situação bem complicada e eles me ajudaram, e isso não significa que eu fui fraca, significa que eu fui forte o suficiente pra pedir ajuda pra eles, tanto agora, ultimamente também,
quando eu me sinto sufocado, algo assim, eu peço ajuda pros meus amigos da faculdade ou peço conselhos até pra minha tia, o que vem acontecido bastante ultimamente. Então, tipo assim, eu aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não é sinal de nada, sabe? Tipo, você tá precisando, pede e não se sinta mal por isso. Eu percebi que nem todo mundo vai gostar de mim e tá tudo bem, isso é extremamente normal. Eu percebi que eu não posso tentar agradar todo mundo, porque ao tentar agradar todo mundo, eu vou acabar me perdendo. E como é que eu vou me agradar? Então, tipo assim, eu hoje em dia eu penso muito mais em mim. É claro que eu sou uma pessoa muito empática, coração bom, que seja ser trouxa. Mas eu penso muito em mim. E talvez se eu continuasse pensando nos outros, talvez eu nem estaria sequer gravando esse vídeo ou fazendo as coisas que eu amo, tipo assim, sério, não estaria. E eu tento ao máximo não pensar. Eu sei que é um problema que eu tenho até hoje. Confesso que eu tenho por questões de inseguranças, trauma de infância, entre muitas outras coisas que tá mais pro psicológico, que inclusive irei tratar na terapia, preciso tratar isso na terapia, mas enfim. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de mim, seja por meu jeito de agir, de pensar, de falar, de me vestir, sei lá. Sempre vai ter um motivo. Tipo assim, eu sempre ouvi muito que eu tenho cara de metida. Pra mim eu não tenho, mas talvez seja porque eu seja tímida e ao mesmo tempo extrovertida e eu também gosto muito de me arrumar e talvez as pessoas no ambiente que eu estava não achassem isso muito normal. E que eu tenho uma autoestima talvez alta, porque eu já tive uma autoestima muito baixa, hoje em dia não é. Porque eu aprendi a lidar com isso, pelo menos uma coisa eu aprendi a lidar melhor, outra coisa que eu poderia dizer que aprendi nesses anos de pouca experiência minha, que é aprender a ser mais autoconfiante, né? E eu acho que o meu maior aprendizado até agora é: eu ainda não sei quem eu quero ser e eu acho que isso talvez seja normal. Eu ainda mudo de ideia, eu erro muito, eu tenho muita dúvida de mim mesma, do que eu quero, do que vai ser, do que eu fiz, eu tenho muita dúvida. E eu acho que, assim, é normal, todo mundo fala, né, fase dos 20, tô chegando na fase dos 20 anos, começa assim. A fase dos 19 é uma fase muito tinoê, né, dizendo assim. Mas ao invés de eu ver isso como um problema, eu tô vendo isso como parte do processo. Tipo, eu imagino eu daqui a alguns anos, né, quando eu tiver 30, olhando pra trás, eu ficando tipo, mana, você queria isso mesmo? Sabe? E como eu falei, a gente vai mudando, vai crescendo, vai mudando de ideia. Então, tipo assim, eu não sei o que eu quero ser. Eu não sei, realmente. Eu sei o que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não sei o que eu quero fazer. E não sei o que meu coração quer, mas eu não sei se eu devo fazer. E ele quer muitas coisas ao mesmo tempo, eu quero muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é confuso. E crescer talvez seja exatamente isso. Descobrir quem a gente é e construir a nossa própria identidade e fazer o nosso nome, deixar o nosso legado, sabe? Gente, isso não foram conselhos, foram coisas que eu aprendi aos meus 19 anos, né, até aqui, principalmente na minha adolescência pra cá, e não foram conselhos. Bom, se vocês se identificaram, fico feliz, talvez você pense diferente de mim, tá tudo bem. Daqui a alguns anos ou meses eu assisto esse vídeo e penso diferente, eu acho bem provável que eu tenha bem mais conteúdo, uma parte 2 desse vídeo, provavelmente uns 20 anos, né? Daqui a um ano tenha mais coisas que eu queira falar, que eu tenha aprendido, posso falar. E assim, acho que é essa a graça de crescer, né? Se esse vídeo te fez lembrar de alguma coisa que você também aprendeu nessa fase da vida, me conta aqui nos comentários, porque eu vou adorar conversar sobre isso com vocês. Também me sigam no meu Instagram, do qual eu posto bastante. Vocês podem me seguir no meu principal. E, né, as girls também podem me seguir no meu daily, porque eu vou adorar tê-las lá. E eu falo bastante lá no meu daily também, gente. Enfim, me contem nos comentários, pois vai ser bem legal ler outras perspectivas sobre o assunto, sobre como tá sendo essa fase pra vocês, ou como vocês têm expectativa de que vai ser, ou como foi, né, pra quem for mais velho. Obrigada por terem assistido. Espero que eu conte com você que tá assistindo pra assistir próximos vídeos. Eu também aceito críticas construtivas, mas não aceito calada. Mentira. Enfim, podem comentar, porque meu primeiro vídeo gravando faz muito tempo que eu não gravo, mas que eu já era youtuber há, tipo, milênios atrás, quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos. Faz muito tempo que eu não gravo. E eu amo YouTube. Então, gente, é isso. Tendo alguma crítica, comenta aqui. Muito obrigada por terem assistido. Beijos.